Descubra os 7 mistérios sagrados no livro de Isaías, revelações divinas que transformam a sua fé. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encheram o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 1-3. A glória de Yahvé resplandecia em Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, a escuridão da corrupção e da idolatria dominava o coração do povo. Isaías, chamado por Deus como profeta, encontrava-se angustiado ao observar seu amado reino afundar na depravação. O templo, um símbolo da presença do Altíssimo, via-se cercado de práticas pecaminosas e alianças com nações estranhas em um tempo de crise iminente. Os rumores da expansão assíria traziam um sombrio presságio, como o trovão distante que prenuncia a tempestade. Num dia marcado por debates acalorados entre líderes, a nação se preparava para um ataque. A proposta de estabelecer alianças com outros reinos foi levantada, sem perceberem que essa traição da confiança em Yahvé os levaria à ruína. No entanto, enquanto as vozes dos céticos e dos incrédulos se elevavam, o tremor de uma visão divina se manifestou no coração de Isaías. Não temais, a voz do Senhor ressoava em sua mente, ecoando com poder. Uma luz prometedora e radiante se mostrava em meio à escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essas palavras brotavam como um manancial de esperança. Ele se levantou com autoridade no templo, enfrentando a incredulidade dos líderes que o cercavam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Dentro do templo, a incerteza pairava como uma neblina pesada. Isaías desafiava os presentes a verem além da opressão. Não, irmãos, a esperança não se perdeu. O Senhor nos promete um Messias, um libertador que nos guiará nas trevas e nos levará à luz. É nesse tempo que o Senhor levantará seu ungido, um rei que trará restauração ao nosso povo. Quantos de vós crereis nesse plano divino? A preocupação e resistência eram palpáveis, como balas disparadas ao ar. Os rostos que antes buscavam consolo se tornaram inexpressivos, a dúvida havia plantado suas raízes. Como poderiam mudar os caminhos de suas vidas? Os dilemas não eram simples, mas cada palavra de Isaías chamava-os a refletir sobre o legado da aliança. Ele sabia que a tarefa era sua e, mesmo diante das dificuldades, ele prosseguiria, determinado a revelar os próximos segredos que Deus tinha para seu povo. Os mistérios se entrelaçavam, e o futuro da nação dependia de uma escolha: seguir a esperança ou afundar na autossabotagem das suas práticas. No horizonte, a luz ainda resplandecia, mas um chamado à ação se tornava urgente. A história de Isaías apenas começava, e o eco da promessa de restauração estava prestes a transformar não apenas sua nação, mas todos os que ousassem aceitar a verdade divina. Uma nova jornada aguardava, e a pergunta pairava no ar: estaria o povo pronto para voltar-se ao Senhor, ou mais uma vez escolheriam caminhar nas sombras? O tempo passou, mas no coração de Isaías, a chama da convicção ardia intensamente. Ele havia recebido a incumbência de ser a voz de Deus, um chamado que não poderia ignorar. Enquanto contemplava a situação do povo, uma dor profunda o consumia. Como poderiam transitar no caminho da luz se seus olhos estavam cerrados à verdade divina? A confusão e a incredulidade eram como um véu sobre seus rostos. Certa manhã, enquanto buscava o Senhor em oração, viu novamente a visão que o havia marcado. Era um momento de profundo temor e reverência, e a resposta divina percorreu sua alma como um fogo purificador. Isaías, disse o Senhor, declararás aos filhos de Israel as verdades que são necessárias para o tempo presente.
Eles não entenderão, mas serás a minha testemunha. Com o coração inquieto, Isaías desceu do templo e se dirigiu às praças. O ar estava impregnado com a tensão das conversas apressadas dos cidadãos. Ó povo de Israel, ele bradou, o Senhor nos oferece um aviso e uma oportunidade. Arrependei-vos e voltai-vos para ele. O que mais desejais? Viver na sombra da morte ou alcançar a luz da vida eterna? Entre a multidão, alguns levantaram as sobrancelhas, indiferentes, enquanto outros começaram a sussurrar entre si, intrigados com a fervorosa declaração do profeta. Ele viu rostos de ceticismo, mas também havia integrantes que piscavam diante da luz da esperança. Entre eles, uma mulher idosa aproximou-se, seus olhos cheios de lágrimas. O que fará o Senhor, profeta? Perguntou ela, com a voz trêmula. Isaías olhou profundamente em seus olhos e respondeu com firmeza, diz o Senhor que uma grande redenção está por vir. Vós que estáis em dor e desespero, prepara vossa alma, para que possas ser visitada pelo Messias. Os rumores da previsão de um Messias ecoaram pelas ruas e chegaram aos líderes. Assustados com as palavras de Isaías, começaram a tramá-lo em segredo. Este homem está desafiando nossa autoridade, murmurou um dos príncipes. Se essas palavras se espalharem, perderemos o controle sobre o povo. Isaías, percebendo a inquietação ao seu redor, lembrou-se da advertência de Deus. Não temais as faces deles, pois eu sou quem vos sustenta. Sua missão não era somente para declarar, mas agir em conformidade ao chamado que o Senhor lhe outorgara. Uma tempestade de belezas e desafios estaria por vir, deixando claro que sua jornada apenas começava a ponto enquanto as conspirações cresciam, as verdades de Deus não podiam ser silenciadas. Isaías decidiu que iria ao templo mais uma vez, um lugar que deveria ser sagrado, um refúgio para todos os que buscavam ao Senhor. Ali, diante da Arca da Aliança, pediu a Deus por força e coragem. Ó Senhor, sei que o caminho pode ser árduo, mas Tu és a minha rocha e fortaleza. Enviai-me com a Tua palavra, e eu não temerei o que é humano. Naquele dia, uma nova visão foi revelada. A imagem do Messias crescia em sua mente, não apenas como um rei, mas como servo sofredor. É este mistério que agora começava a se desenrolar, e, assim, um dia ele levará sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías 53:4. Enquanto Isaías emergia do templo, um novo peso de responsabilidade pairava sobre seus ombros. Estava prestes a se deparar com antagonistas que não tolerariam sua mensagem, e ao mesmo tempo, almas famintas pela verdade aguardavam a sua palavra. O que se desenrolaria a seguir seria o cumprimento do plano soberano de Deus, e a pergunta no coração do profeta fervia: quem ouvirá a nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1. A história do povo de Deus estava prestes a tomar um rumo extraordinário, e a nação se encontrava à beira de um despertar. Os próximos dias revelariam a profundidade do propósito divino, mas seriam todos os corações preparados para receber tal transformação? E assim, ao amanhecer de um novo dia, Isaías caminhava pelas ruas de Jerusalém, a respiração curta, mas o espírito revigorado pela intimidade com o Senhor. Seus pensamentos fluíam como um rio, entrelaçando-se com as visões divinas que inundavam seu coração. A missão que lhe fora atribuída pesava-lhe, mas ao mesmo tempo, sua alma pulsava com a certeza de que seu Deus não o deixaria desamparado. As vozes da cidade eram um eco distante enquanto se dirigia ao lugar de encontro habitual. O templo, com sua grandeza, refletia a magnificência de um Deus que patrocina promessas eternas. Era ali que a verdade de Deus e a inquietação do povo se encontravam, num inevitável confronto. Ao se aproximar, uma sombra atravessou seu caminho. Um dos líderes religiosos, Elias, um homem de robusta estatura e olhar penetrante, aproximou-se. Isaías, você não deve provocar a ira dos príncipes. As suas palavras têm o poder de instigar a revolta, advertiu Elias, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. O que diremos ao povo se suas expectativas não forem atendidas? Isaías fixou o olhar em Elias, seus olhos refletindo um fervor que não podia ser contido. Não se trata de atender às expectativas humanas, Elias, mas de entregar a mensagem do Senhor. Um Messias vem, e através do sofrimento, traz a cura.
É hora de anunciar as verdades, não as conveniências. A tensão no ar era palpável, e Elias hesitou. O desafio lançado por Isaías reverberava em seu interior, mas a obediência às tradições ocupava um espaço maior em seu coração. Tenha cuidado, profeta, ele respondeu, sua voz carregada de preocupação. Seus dias podem estar contados se continuar a desafiar aqueles que detêm o poder. Isaías, percebendo que a oposição crescerá, decidiu buscar consolo. Retirou-se para um lugar mais isolado do templo, onde buscava a face de Deus em oração. Ó Senhor, mostra-me o teu plano. Revela-me a verdade que ainda não compreendo. Os corações do povo estão endurecidos, mas ainda há esperança. A presença do Senhor envolveu-o como um manto, e ele sentiu a certeza do propósito divino novamente se solidificar em seu ser. Nesse momento, uma nova visão flutuou diante de seus olhos. Viu uma grande escuridão cercando a cidade, mas no centro, uma luz diminuída crescia lentamente, revelando um caminho estreito. O som de clamores ressoava, eram vozes de angústia e arrependimento. E uma voz como de trovão ressoou em seu ser: levanta-te, Isaías, e fala aos filhos de Israel que um novo pacto fará por meio do seu servo. Ele piscou, e, por um instante, compreendeu que esse novo pacto falava de salvação e não de destruição. Isaías saiu do seu lugar isolado, a determinação reacendida. Quando retornou à praça central, percebeu que os murmúrios se tornavam mais audíveis, a expectativa começando a superar a incredulidade. Ó povo de Israel! Proclamou com um poder renovado. O Senhor diz, eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31 31-34. Os rostos se voltaram na direção dele, alguns envergonhados, outros com raiva, mas todos desafiados. A palavra de Isaías ecoou entre os presentes. A compreensão do mensageiro estava prestes a começar a se revelar, e ali estava o cerne do propósito divino. Se o povo se voltar para ele, serão restaurados. A multidão incendiava-se de emoções conflitantes. Isaías sabia que a revelação do plano soberano de Deus já começava a transformar corações. No entanto, uma nova sombra se aproximava. Entre a multidão, os príncipes convergiam para interceptá-lo, claramente irados com a revelação que começava a espalhar-se. Isaías fitou-os, sentindo a intensidade da batalha espiritual que se aproximava. Eles não entenderão, Senhor, pensou. Mas enquanto isso, uma esperança começou a despontar nos olhos do povo. Isaías sentiu que a hora de Deus estava próxima, e o desfecho da obra que se desencadearia era de vastas dimensões. Contudo, permanecia uma questão nos recessos de sua mente. Ele sussurrou para si, em meio ao Deus da murmuração penosa: então, Senhor, será este o tempo que o seu povo escolherá crer? O futuro desdobraria seus segredos, e o que seguiria seria uma revelação ainda maior das promessas de Deus, um mistério que aguardava para ser desvendado. Isaías permaneceu firme, a multidão à sua volta vibrava com emoções inflamadas, o pulsar dos corações unia-se ao chamado divino. Contudo, a atmosfera estava carregada, como se um raio estivesse prestes a romper as nuvens. Os príncipes da cidade, liderados por Acais, aproximaram-se com semblantes resolutos, a indignação estampada em suas feições. Profeta infiel! Gritou Acais, suas palavras cortando o ar como uma espada. Você não teme as consequências de sua arrogância? Blasfemar contra os poderes que governam a cidade é um ato impensável. O que suas palavras podem trazer, senão confusão e desordem? Isaías sentiu um frio perpassar seu ser, mas a determinação alimentada pela voz de Deus se fez ouvir. O Senhor Deus das hostes me enviou, Acais. Não são as vozes de líderes corrompidos que devem guiar o meu falar, mas a verdade eterna. Aquele que se opõe ao Altíssimo encontrará a queda, mas aqueles que buscam a sua face sediarão a glória do Senhor. Os murmúrios na multidão aumentaram em volume. Os cidadãos estavam divididos, alguns lançavam olhares de apreensão aos líderes, outros acenavam com avidez, sedentos pela palavra de esperança. Com a mão levantada, Isaías fez silêncio. Ouvidos têm, mas não ouvirão. Olhos têm, mas não verão. Proclamou, instigando a um clamor pelo arrependimento e transformação. Uma nova onda de murmúrios irrompeu.
Os príncipes, amedrontados pela determinação do profeta, trocaram olhares, indecisos entre atacar ou recuar. Por um instante, o ar parecia eletrificado, e Isaías, sentindo a presença de Deus como um manto sobre si, continuou: Eis que dias estão chegando, diz o Senhor, em que farei um novo ato, e a minha luz brilhará sobre os que andam em trevas. Os rostos da multidão refletiam o poder da batalha espiritual, e, por um instante fugaz, muitos sentiram uma crença renovada em uma promessa que transcenderia a dor presente. Contudo, Acais, em ira, incitou um movimento contra Isaías, gritando: Levante-se, príncipes! A voz de um homem não deve ser suficiente para abalar os fundamentos desta cidade. E então, no instante em que a tensão parecia alcançar seu ápice, uma nuvem escura e espessa se formou acima de Jerusalém. O vento uivava como rugidos de leões, e uma voz, forte e ressonante, ecoou: Isaías, é hora de revelar a verdade oculta, a vestimenta do mistério será desvelada aos que buscam com sinceridade. Isaías, ainda em pé, ergueu os olhos, sua fé infundida com coragem. Uma visão começou a ser revelada em sua mente, uma serpente se contorcendo nas sombras, o antigo inimigo decidindo sobre as almas de Israel. Quem irá ouvir? Quem se levantará, como um porta-voz da esperança? Pois o cordeiro será ferido, e pelas suas pisaduras, nós seremos curados. Um frio percorreu a espinha dos presentes, uns afastavam-se, já os que se aproximavam sentiam uma nova chama acender-se em seus corações. Aqueles que escutavam começaram a entrar em um estado de contrição, enquanto as palavras de Isaías ressoavam: um rei justo e salvador vem, mas ele deverá ser desprezado e rejeitado. Porém, será através do seu sofrimento que a salvação será trazida ao mundo. A multidão estava em alvoroço. As vozes dos anciãos, dos líderes e do povo se misturavam em um clamor, onde esperança e temor coexistiam. As informações se deslizaram como água pelos dedos, mas o clamor da eternidade se tornava irresistível. Isaías sentiu a mente agitada pela revelação, e suas palavras terminaram com um eco resplandecente: Eis que o Senhor está determinado a estabelecer um novo pacto, e os selos da antiga aliança se quebrarão. Alegrem-se, ó povo amado do Senhor, pois um renascimento está à porta. Então, uma explosão de luz surgia naquele ambiente em tempestade, como se os portais do céu se abrissem. Uma multidão, em resposta, parecia se divulgar antes mesmo de saber se iriam seguir os príncipes ou o profeta. Ele se voltou e viu um manto de glória sobre os que buscavam, indicando um caminho a seguir. Os príncipes, amedrontados pela força do que presenciaram, recuaram, mas o olhar de Isaías fixou-se na multidão, buscando a resposta do Senhor. Quem entre vós, Senhor, se levantará para abraçar o chamado? Pois o tempo para a revelação está próximo, e a partir do vosso arrependimento, obras maiores ainda hão de vir. E ali, enquanto a luz se dissipava, uma nova sombra o envolvia. A opressão e a glória se debatiam na balança da história, e a pergunta ardia nos corações aflitos: qual o caminho a seguir, Senhor? Levanta, ó Deus, um remanescente que te busque em verdade. Isaías entendeu que o tempo de coisas grandes estava se aproximando. As promessas de Deus não eram meras palavras, mas a confirmação de seu caráter e sua aliança. E enquanto a multidão se dispersava, um novo mistério pairava no ar, esperando ser revelado a todos os que se inclinassem para o Senhor. No silêncio que se seguiu à manifestação do poder de Deus, a multidão começou a se dispersar, mas a tensão ainda pairava densamente no ar. Isaías, a voz do Senhor, permaneceu em pé, ainda sentindo a pulsação da revelação divina em seu ser. Os olhos da cidade, antes movidos pela incredulidade, agora estavam repletos de expectativa. O eco da declaração de um novo pacto ressoava como um sino de batalha, clamando pelas almas sedentas de justiça e reconciliação. Enquanto isso, Acais, cuspindo veneno em sua raiva, reuniu os príncipes ao seu redor. Este homem traz confusão à nossa cidade, rosnou, seus olhos arquejando de fúria e desespero. Atenção, príncipes de Judá! O que ele proclama é uma traição. Devemos nos unir e silenciar essa voz que pretende perturbar nossa paz. A multidão, por outro lado, já começava a se agitar numa luta interna, um embate de fé contra medo. Quem será o remanescente? Isaías murmurou a si mesmo,
seu coração pulsando com a urgência da missão que lhe fora confiada. O peso do chamado pressionava sobre seus ombros, e uma nova visão se formava em sua mente. Ele viu um campo de trigo, maduro, esperando pela colheita. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, sussurrou em fervor, ecoando as palavras do Senhor. Um homem do meio da multidão levantou-se, com o rosto iluminado pela luz divina que ainda dançava ao redor. Eu ouvirei. Eu seguirei. Levanta-me, Senhor, para ser um dos teus. Muitos olhares se voltaram para ele, e um murmúrio de assentimento percorreu a multidão. A coragem começava a brotar em corações e outros começaram a se juntar a ele, cada um clamando por uma nova oportunidade de vida, uma nova esperança. Acais, percebendo a onda crescente de rebeldia contra sua autoridade, ordenou à guarda que se aproximasse de Isaías. Prendam-no! Gritou em desespero, mas antes que a ordem fosse cumprida, a nuvem que anteriormente obscurecera o céu se dissipou, deixando os raios divinos iluminarem o profeta em toda a sua glória. Se eu for preso, o que acontecerá? Ponderou Isaías em seu íntimo. A palavra do Senhor não será calada. E então, com uma voz poderosa e penetrante que superou o clamor da fúria, ele anunciou: o Senhor, em sua mercê, traz um aviso e uma promessa. A Jeová está determinado a fazer algo monumental entre este povo, e aqueles que se levantarem em fé viverão para ver. Os corações dos justos se inflamaram, e a indignação dos ímpios acelerou. A batalha entre luz e trevas tornava-se mais palpável e visível, o céu e a terra pareciam se unir em uma sinfonia de advertências. Poucos percebiam que aquele confronto era muito mais que uma simples disputa de poder. Uma guerra de aliança, a luta por vidas e a rua da redenção. Isaías, imbuído de uma nova coragem, prosseguiu: não temam o que os homens temem, e não se sintam aterrorizados, pois o Senhor do exército é conosco. Ele levantará uma bandeira na calamidade e conduzirá a vitória em tempos de angústia. O Espírito de Deus se movia, e em meio à pressão, uma nova voz emergiu da multidão, clamando: ouviremos e seremos obedientes ao Senhor. Não tememos o homem. Somente ao Deus vivo. E assim, convenções de espíritos angustiados se tornaram renovações de aliança, enquanto o profeta sentiu a onda do Espírito Santo injetar vida nas entranhas da terra. A multidão, agora unida, estava à beira de um renascimento espiritual, mas uma voz ainda ecoava nas sombras: o verdadeiro teste está por vir. Com essa advertência ardendo no íntimo de Isaías, novas visões de dor e alegria cruzavam seu entendimento. As provações advirão, sabia ele, mas o Senhor sempre cumprirá suas promessas. E enquanto um novo amanhecer borbulhava no horizonte, o reflexo das palavras de um futuro sombrio e glorioso começou a se formar em sua alma. Assim, ele percebeu que o que aninhava-se nas promessas de Deus é que um caminho fora aberto, um caminho radical e transformador, levando a um reino que ainda estava por vir. Um caminho onde o sofrimento se tornaria a lâmpada que iluminaria a eternidade da vida. O povo estava prestes a experimentar algo grande, mas os ecos desta grande revelação ainda eram meras sombras do que Deus estava prestes a fazer. Este é o primeiro passo de muitas revelações. Isaías exclamou, as palavras reverberando em cada coração atento. Preparem-se! O Senhor, em sua glória, agirá de maneiras que nunca imaginaram. Os céus se abrirão e uma nova aliança será restaurada. Não há impossíveis com Deus. Com isso, o remanescente emergiu, um estandarte de esperança moldado pelo poder do alto. Mas enquanto a luz começava a brilhar sobre os pobres e necessitados, uma sombra permaneceu, esperando um momento oportuno para se manifestar. O tempo da prova estava apenas começando, e os segredos da soberania de Deus guardavam algo ainda maior. A expectativa pairava na atmosfera, enquanto o novo pacto fervia nas entranhas da história, aguardando o cumprimento. A multidão, unida em fervor, respondia ao chamado de Isaías, e em meio a gritos de fé, uma nova energia pairava sobre eles. Contudo, a turbulência no coração de Acais persistia, como as águas revoltas de um mar em tempestade. Não podemos permitir que isso avance, gritou ele com veemência, sua voz transbordando malícia e desespero. Eles se levantarão e tramarão contra nós. O medo é a arma deles, e usaremos isso a nosso favor.
Aos poucos, Acais voltou sua atenção para a cidade. Ele sabia que o poder estava em suas mãos, e que um líder incauto poderia ser facilmente derrotado. Príncipes, preparem-se para agir. Este homem e seus seguidores são perigosos, mas a escuridão tem um modo de se extinguir sob a luz do dia. Disse, enquanto brandia uma espada invisível contra a luz crescente da esperança. Isaías, ainda sob a influência do Espírito, via as faces de seus irmãos, e enquanto o vento soprava suave e fresco, suas palavras fluíam mais intensas. A batalha que temos diante de nós não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que abarcam as trevas, declarou enfaticamente. O Senhor nos prometeu que aqueles que permanecem firmes em fé serão como árvores plantadas junto às águas, cujas folhas permanecem verdes mesmo em tempos de seca. A multidão ecoou em aceitação, mas o espírito de Acais começou a incitar seus homens a impor medo sobre aqueles que duvidavam. Ele enviou espiões à espreita nos becos, prontos a silenciar qualquer voz que se erguesse contra sua vontade. Entretanto, na penumbra, uma figura encapuzada observava cada movimento, ocultando seu verdadeiro propósito. Era uma mulher de fé chamada Ana, conhecida por sua sabedoria e discernimento. Com lágrimas em seus olhos, ela se aproximou de Isaías. Profeta do Altíssimo, eu tenho visto em visão aqueles que se opõem ao pacto divino. Eles estão tramando uma armadilha para aqueles que se levantam pela verdade. Precisamos nos preparar. Isaías, surpreendido mas não decepcionado, sentiu a urgência na palavra dela. Ana, o que a palavra do Senhor revela sobre isso? Perguntou ele, buscando mais da revelação divina. Nos dias vindouros, um novo incêndio arderá em nosso meio, um fogo que purificará e consumirá o que é indesejável. As vozes da incredulidade e da opressão se calarão, mas antes que isso aconteça, as respostas do céu se manifestarão em formas que não vemos agora. O Senhor está preparando seu povo para um tempo de confronto. Disse ela, sua voz firme mas carregada de dor. A sabedoria que Ana trouxe ampliou a perspectiva de Isaías. Ele sabia que as palavras de Jeremias clamavam por uma justiça ainda não cumprida. Vinde, e tornemos para o Senhor, pois ele nos despedaçou e nos curará. Era essa ferida que clamava pela cicatrização. Como um relâmpago que ilumina o céu, assim será a vinda do Senhor. Preparai vossos corações para a batalha, concluiu ele, e a multidão, agora revigorada, fez uma promessa de unidade. Em uma voz coletiva, clamaram juntos, nós invocamos a justiça do Senhor. Nós não seremos silenciados. Enquanto a luz do amanhecer começava a romper no horizonte, Acais sentiu o peso da situação, e seu coração temeroso tornou-se um poço de rancor. Sabendo que o desfecho desta história era incerto, ele convocou a seus príncipes e murmurou, a hora da ação se aproxima. Se é guerra que eles desejam, guerra haverá. Isaías, enquanto orava em espírito, ouviu o sussurro do Senhor, eu tenho um plano, e não será frustrado. O caminho obscurecido da provação levará à luz de um novo amanhecer. Com isso, o profeta sentiu que algo maior estava à espera de ser revelado. E assim, à sombra de um conflito iminente, um novo propósito emergia, visões de uma libertação que ecoariam através das gerações e redimiriam não apenas Israel, mas toda a humanidade. A promessa de um Messias se aproximava, mas sua manifestação estava ligada aos desafios que estavam por vir. Assim, a essência da soberania divina aguardava para ser cumprida em um tempo perfeito, revelando que o verdadeiro teste estava por vir, e com ele, a redenção da aliança. Enquanto a agitação crescia nas ruas de Judá, vasos de cerâmica permaneciam quebrados nas mãos do povo, velando as esperanças e promessas de um tempo vindouro. Isaías, ao olhar para a multidão, viu não apenas o fervor, mas também a fragilidade da humanidade diante da adversidade. As espadas do desespero estavam desferidas nas trevas, mas dentro dele ardia um fogo que lhe garantia que o Senhor não havia abandonado seu povo. Acais, agora cercado por seus príncipes, começou a orquestrar seu plano. Não podemos perder tempo com palavras. Devemos desmantelar a influência deste profeta, disse, sua voz cortando o murmúrio da multidão como uma adaga. Se nossos espiões perceberem qualquer movimento, deverão agir rapidamente. O temor é nosso aliado.
As sombras dos homens que o cercavam se ergueram como colossos, prefigurando uma tempestade que se aproximava. Atenta à oportunidade de atacar ponto ao longe, Isaías se retirou para um lugar mais tranquilo, onde a luz da manhã filtrava através das árvores, e as aves cantavam a canção da criação. Ele buscou ao Senhor em oração, ansiando por mais direções. Ó Senhor, dá-me discernimento neste momento de provação. Por que se levantam as nações e os povos se tramam em vão? Sua voz ecoava, e a certeza do amor divino preenchia seu coração. O Espírito Santo o envolvia com uma paz que excedia todo entendimento. Foi então que uma nova revelação irrompeu em sua mente, como o eco de uma profecia antiga. Assim diz o Senhor: eis que eu levanto a quem é chamado, e aqueles que se encontram nas trevas terão a luz como seu guia. As palavras de Isaías tornaram-se mais vivas. Ele podia perceber que a opressão e a tirania de Acais eram apenas componentes de um plano celestial que Deus estava orquestrando. Uma palavra de opressão se rasgou em seu espírito, e ele dirigiu-se de volta à congregação, de coração ardente. Povo de Deus! Não temais, pois o Senhor dos Exércitos está conosco. O braço do Senhor não se encurtou, nem sua mão se tornou impotente. Sua voz ressoou em eco e reverberação, unindo cada alma presente em uma comunhão de esperança. Enquanto Isaías falava, Acais observava em uma mistura de raiva e temor. Ele podia perceber que Isaías e a multidão eram como brasas que não poderiam ser consumidas pelo frio da opressão. O coração do rei, endurecido, procurava um sinal que o permitisse agir com mais rapidez. Que venham os espiões! Que um plano formalize a destruição dessa fé crescente! Enquanto isso, Ana voltou-se para as mulheres que a cercavam, e começou a murmurar palavras de encorajamento. O Senhor dos Exércitos está atento a nossas súplicas. Nossas lágrimas são contadas e nossas orações são como uma oferta agradável ao seu altar. Ele fará com que os escarnecedores se calem, e dará ouvidos aos justos. Nesse momento, um estalo de luz atravessou o céu, como se o próprio céu estivesse testificando a verdade que Isaías proclamava. A esperança preenchia os corações, mas também o peso da responsabilidade. A guerra que se aproximava não seria meramente física, mas espiritual e emocional. Os verdadeiros guerreiros seriam aqueles que se firmassem na palavra do Senhor e testificassem da fé que nele havia sido incutida. Enquanto o sol começou a se pôr, um profundo mistério começou a se desdobrar. O próprio ambiente parecia pulsar com expectativa, e as palavras de Isaías penetravam mais profundamente no espírito da multidão. Antes que vivam a batalha, preparem sua alma para a verdadeira guerra, onde, como diz o Salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Na noite que se aproximava, entre o temor de Acais e a confiança de Isaías, o Senhor tinha um plano que não seria visível a olho nu. E assim, enquanto um nasce e um sol se põe, a revelação se aproximava, e um novo amanhecer aguardava para ser desvelado, uma libertação que ecoaria pelo tempo. Não será em vão o lamento nem o clamor do meu povo, sussurrou o Senhor a Isaías. O que está por vir é mais magnífico do que vós podeis imaginar. E assim, a história continuava a se entrelaçar sob a soberania divina, onde o verdadeiro propósito divino se revelaria no tempo certo. Enquanto a noite mergulhava sobre Judá, o céu se enchia de estrelas, porém, um espírito sombrio pairava sobre a cidade. Acais, em seus aposentos, se debatia em angústia, atormentado pela visão do povo unido em fé sob a liderança de Isaías. Como posso dominar esta rebelião? Pensava, sua mente agitada buscando estratégias das profundezas da traição. Amanhã, reunirei os príncipes e construiremos armadilhas para sufocar essa luz que se levanta. Enquanto isso, no bosque próximo à cidade, Isaías permanecia em oração, implorando ao Senhor por mais instruções. Ó Senhor, revelai-me o que está por vir. Eis que tu tens um plano, mas como deve ser a minha resposta diante da adversidade? Um profundo silêncio envolveu o profeta, e em sua busca por entendimento, um evento sobrenatural começou a ocorrer. O vento se tornou mais forte, e uma brisa suave trouxe consigo sussurros celestiais que pareciam dançar ao redor dele. Eis que venho! Ouviu uma voz, clara e poderosa, ecoando em seu coração. Não temais, pois eu sou o Senhor, e com minha mão poderosa, trarei a libertação ao meu povo. Levanta-te e vai até o rei,
diga-lhe que a minha palavra não falhará. Levado por essa ordem, Isaías levantou-se, determinado a cumprir o mandado divino. Ao atingir o palácio, seus passos ressoaram no mármore frio. Acais, cercado por sua corte, olhou para o profeta com desprezo, mas também com uma sombra de temor. Profeta, o que deseja? Perguntou, sua voz repleta de desdém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se não crerdes, de certo não estareis firmados, respondeu Isaías, firme e resoluto. Tenha o temor que lhe é devido. O Senhor promete um sinal, uma garantia de que não abandonará seu povo. A virgindade de uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. O rei Acais, perplexo e confuso, fez uma pausa. Uma imagem de um futuro brilhante atravessou sua mente, mas logo os temores voltaram, e ele respondeu, que sinal pode trazer segurança para mim que sou cercado pela incerteza? Acredito que não há proteção neste Deus de Israel. Mas Isaías não recuou. O Senhor, que é fiel, te convida a pedires um sinal, e não há maior milagre que o bom augúrio da sua própria vinda. O clima na sala era pesado. Orei pedindo, mas o orgulho de Acais se opôs a ele. Ele disse, não tentarei o Senhor. O profeta olhou fundo nos olhos do rei e viu o que o falava. Visto que não pediste um sinal, ouvirás a voz do teu Deus na sua ira. A desgraça virá, mas o Salvador que virá é a luz que brilhará nas trevas. O que se erguerá contra o Altíssimo não prevalecerá. Enquanto Isaías se afastava, o coração de Acais se fechou como uma flor à noite. Contudo, uma certeza começou a emergir na alma do profeta. Ele podia sentir que o Senhor ainda planejava trazer redenção, mesmo nas sombras que cercavam Judá. Do lado de fora, a lua refletia a luz do céu, e novamente uma esperança renovada se estabelecia na mente de Isaías. Um novo amanhecer está por vir, um tempo de cura e libertação. Assim, as correntes que prendiam o povo de Deus começavam a se romper nos planos celestiais. Mas enquanto Acais e seus príncipes se preparavam para agir, a terra tremia sob as repercussões dos planos do Senhor, pois a história estava prestes a se desenrolar em um inédito ato de graça. E assim, à medida que levava a mensagem à multidão, Isaías sabia que o tempo estava se aproximando. Os ventos da mudança sopravam com força, e o próximo capítulo do desígnio divino se preparava para se manifestar. A luz na escuridão não pode ser apagada, refletiu, sabendo que o que estava à frente revelaria a fiel e eterna aliança de Deus com seu povo. E mais, a sombra de um novo pacto se aproximava. Porque a Xera se revelaria como muitos acreditam, quando a verdadeira libertação está prestes a aparecer. O suspense da soberania de Deus continuava a vibrar nas cordas da fé do seu povo. Enquanto os primeiros raios da aurora rompem a escuridão sobre Judá, o coração do profeta Isaías ressoa com fervor e expectativa. Ele sente a pressão crescente da determinação divina que se prepara para se revelar. A cidade ainda dorme, envolta em um sono inquieto, mas no espírito de Isaías, a batalha entre luz e trevas começa a se desenrolar. Os murmúrios da manhã ecoam através das ruas de Jerusalém, onde os cidadãos, despertando de seus sonhos, ainda ignoram a sombra que se aproxima. Isaías, porém, tem ciência das forças que agem no intangível. Ele se dirige ao povo, sua voz como um clarim, convocando a nação à unidade em oração. Venham, irmãos! Juntem-se a mim em intercessão. O Senhor do céu e da terra nos chamou à aliança e ao arrependimento. Ele prometeu que não nos deixará. Conforme as palavras reverberam, os homens, mulheres e crianças começam a se reunir, atraídos pela verdadeira esperança expressa na voz do profeta. Isaías reconhece que não é apenas a esperança de um Salvador proposto, é o anseio coletivo de um povo que anseia por liberdade. No fundo de sua alma, ele crê que o Senhor trará um poderoso sinal, um grande milagre. Enquanto isso, nos corredores sombrios do palácio, Acais e seus príncipes se reúnem para discutir um plano sinistro. A hora de agir é agora, murmuram dos príncipes, seus olhos ardendo com ambição. Não podemos permitir que esta rebelião ganhe força. Usaremos a força e um exército não apenas contra os inimigos externos, mas contra o próprio povo que intoleravelmente busca a liberdade em um Deus que não se comporta como desejamos.
As palavras de Acais são como serpentes venenosas, correndo pelas mentes de seus conselheiros, despertando a ira e o medo. Retornando ao povo de Judá, Isaías levanta os olhos ao céu e clama: Ó Senhor, mostra-te poderoso em meio à tua criação. Levanta um estandarte de salvação. O que fará de nós um sinal para as nações? Ele cai de joelhos, e o vento começa a sussurrar segredos divinos através das folhas. O profeta sabe que a resposta do Senhor não tardará a chegar. E, de repente, como um raio cortando o céu limpo, um som divino ecoa: Isaías, meu servo. Eu me movei na escuridão, e estou levantando um remanescente. Sinais se manifestarão, a começar pelo sinal do menino que há de nascer. O futuro que preparei se desenrolará por meio deles, mesmo que as potências da terra se levantem. Com a nova revelação ardendo em seu coração, Isaías levanta-se, sua fé inabalável renovada. Ele se dirige à multidão, suas palavras injetando coragem nas almas temerosas. Assim diz o Senhor: Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros está o governo. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele trará a restauração e a alegria ao meu povo. Mas enquanto todos ouvem, um temor profundo invade o coração do profeta. Ele sente que as trevas estão prestes a intensificar-se, como uma tempestade que se aproxima antes de um grande acontecimento. Mas lembrem-se, ele adverte: haverá testes. O inimigo não descansará, e seus planos serão férteis. Contudo, a vitória já foi proclamada no céu. Não temam o que pode vir. E assim, enquanto os fiéis começam a se unir em adoração, uma sombra se estende sobre a cidade, anunciando um confronto iminente. A batalha espiritual que se avizinha revelará quem realmente governa sobre os destinos do homem. Isaías termina sua convocação, mas as palavras que saem de seus lábios contêm uma pergunta que ecoará através das gerações: ouvirá o povo a voz do Senhor ou se entregará ao engano de seus líderes? Os céus se fecham de repente, e a silhueta de um anjo rubro aparece, observando o cenário com uma expectativa silenciosa. O plano soberano de Deus se desenha a cada instante, e mais uma vez, o destino de um reino repousa sobre as decisões de um homem e a resposta do povo. O mistério da promessa divina paira no ar, como o orvalho da manhã, e a história está prestes a se revelar em grandiosos atos de misericórdia e juízo. Quando o dia clarear, todos saberão: o que Deus determina, Ele cumpre. Um novo dia surgiu sobre Jerusalém, e com ele, um manto de expectativa e tensão. Isaías, em profunda comunhão com o Senhor, sentia que a hora da manifestação divina se aproximava. A luz se levanta nas trevas e as trevas nunca poderão apagar, pensou, enquanto caminhava pelas ruas, sua fé palpável como o ar fresco da manhã. O povo estava começando a despertar das sombras da incredulidade. Isaías, vendo o anseio em seus rostos, decidiu que era hora de enviar uma mensagem de esperança, uma convocação à reflexão e ao arrependimento. Ó povo de Israel, ele gritou, usando cada gota de força em sua voz: hoje é dia de voltar-se para o Senhor. Escutai as palavras do Altíssimo, pois grande é a sua misericórdia. As pessoas começaram a se reunir, atraídas pela firmeza de sua voz. Havia entre eles o temor da ira e a esperança da salvação. Mulheres, homens e crianças se juntavam, cada um trazendo suas cargas, em busca de redenção. Isaías sentia a presença de Deus aumentar ao seu redor, enquanto o vento suave soprou como um sinal de que o Espírito estava em movimento. Assim diz o Senhor. Ele continuou, apaixonado pela causa. O que não vedes agora é que há uma batalha contínua entre luz e trevas. Um novo pacto está sendo estabelecido, mas para que isso se manifeste, é necessário que os corações se voltem para o Criador. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Ao longe, observando a agitação da multidão, Acais tornava-se cada vez mais alarmado. Ele se voltou para seus conselheiros, desafiando-os a definir o próximo passo. Este Isaías, de onde tira seu poder? Precisamos silenciá-lo. Devemos agir antes que o povo seja galvanizado pela sua mensagem. Murmurou, seu olhar ferino refletindo a determinação de um homem cercado por sua própria fragilidade. Acais sabia que, se a mensagem de Isaías se espalhasse, sua capacidade de governar estaria ameaçada.
Ele se virou para o príncipe que lhe era mais leal e disse: crie um plano que possa desmantelar essa esperança. Um líder sem um povo é apenas um homem perdido. Enquanto os príncipes urdiam estratégias de combate com palavras de ameaça, Isaías continuava a apelar ao povo. Arrependei-vos e voltai para o Senhor. Ele é a nossa salvação e fortaleza. Não temais as ameaças que vêm de homens, pois o Senhor é o nosso escudo. A voz de Isaías reverberava, ecoando promessas antigas que foram feitas aos seus antepassados, esperando rasgar os véus de dúvida cobrindo os corações do seu povo. Despertar espiritual começou a tomar forma, e entre aqueles presentes, uma jovem mulher, com lágrimas nos olhos, levantou-se e disse: Profeta, nós cremos. Mostre-nos o caminho, e nós o seguiremos. Suas palavras, carregando uma nova chama de confiança, incitaram os outros a abraçar a mensagem. Uma onda de entusiasmo começou a circular entre a multidão. Mas essa luz de esperança não passava despercebida. Unindo-se ao clamor, uma sombra deslizou pelas ruas, um serviço secreto de Acais. Os espiões reportaram rapidamente ao rei sobre os crescentes apoios a Isaías. Acais, com a fúria crescendo em seu coração, gritou: este homem não pode ter liberdade em nossas ruas. Preparem-se para agir e mostrá-lo os verdadeiros princípios deste reino. Os corações dos seguidores de Isaías começavam a firmar-se, e a oração coletiva envolvia o ambiente. Não temeremos a opressão, pois temos a promessa da libertação. Clamaram. O poder da fé começava a transformar a perspectiva do povo, e a escuridão parecia ceder à luz que emergia de dentro deles. Com um aceno ali, um homem de estatura imponente se levantou, confrontando a resistência que encarnava Acais. Não será com espadas carnais que prevaleceremos, mas com a força da palavra de Deus. Não deixaremos que o medo nos domine. A multidão respondeu em uníssono, a verdade ressoando: Deus é nosso defensor. A atmosfera estava carregada de tensão, e Isaías sentiu o momento crítico se aproximar. O que estava por vir era uma revelação ainda mais profunda da soberania de Deus. O que se erguera contra o Senhor não prosperará, ele sussurrou a si mesmo, ciente de que a batalha espiritual era mais letal do que qualquer armamento. Enquanto isso, Acais lançou um olhar ameaçador, entendendo que sua borda do trono balançava sob a pressão do que estava se desenrolando. Mandem pegar Isaías. Isso precisa acabar antes que se transforme em rebelião, gritou, em um último esforço. Então, as vozes da cidade começaram a se erguer como uma só, clamando pela verdade e pelo poder do Altíssimo. A nossa esperança está em Senhor. A palavra que ele pronunciou não se apagará. Um poderoso avivamento estava em ascensão, mas, assim como a luz brilha, também viria a tempestade. Neste impasse, a expectativa tornou-se palpável. O clamor minutos antes da chuva forte se aproximava. A revelação de Deus estava a caminho, e a pergunta pairava no ar: estaria o povo pronto para a visitação divina ou se entregariam à incredulidade, buscando refúgio nas sombras de corruptos? A promessa de um novo pacto não apenas ia além da compreensão, mas clamava por uma resposta. O plano soberano de Deus aguardava seu momento de desdobramento.